Capítulo 15. Quarto código da felicidade. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Marco Polo tinha de retornar à universidade nos Estados Unidos, mas permaneceu em Israel por algumas semanas. Seu filho Lucas estava internado numa clínica de reabilitação para dependentes de drogas. Logo que ele saísse, Marco Polo sonhava em reescrever a relação pai e filho. Mas conquistar Lucas era um desafio maior do que conquistar uma plateia de bilionários ou milhões de pessoas pela internet. Era uma quinta-feira pouco ensolarada. Nuvens esparsas, mas escuras, prenunciavam chuva. Chegou mais um dia de análise dos códigos do mestre dos mestres. Marco Polo fitou a plateia demoradamente e comentou: "O quarto código é emblemático. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão fartos." Ter fome e sede é algo visceral, intenso, que brota do âmago de nosso psiquismo. Os que têm fome e sede de justiça são inconformados. Com o quê? Com a corrupção nas empresas e nos governos, com a violência social, com a fome mundial, com o terrorismo e o autoritarismo. São inconformados também com o bullying nas escolas, com o assassinato da infância das crianças, com a violência contra as mulheres. Os que têm sede e fome de justiça são ainda inconformados com a desigualdade de oportunidades e com o desemprego. Eles pensam como humanidade, lutam pelos direitos humanos, abraçam os desassistidos, defendem as minorias. Mas, Marco Polo, quem não é minimamente corrupto de vez em quando? Indagou o Dr. Michel, o neurocientista ateu. Quem respeita as filas todas as vezes? Quem não dá um jeitinho para passar na frente quando está apressado? Quem respeita a vaga de estacionamento de idosos deficientes quando está estressado? Quem não mente ou dissimula algumas vezes nos focos de tensão? Será que Jesus não exagerou a exigir da humanidade uma integridade impossível? Antes de responder, Michel, deixe-me colocar mais combustível em seus questionamentos. E dirigindo-se à plateia, perguntou: quem é injusto com o próprio sono? Muitos levantaram a mão. O próprio Marco Polo levantou a sua. Quem não trai a própria qualidade de vida trabalhando nos fins de semana? Quem não trai o tempo que deveria passar com quem ama entrando nas redes sociais? Quem não trai a própria família a usar o celular à mesa do jantar? Quase todos ergueram a mão novamente. Começaram a descobrir que o vírus da injustiça corria em suas artérias. Marco Polo continuou a provocar a plateia. Quem trai a educação dos próprios filhos ao ser especialista em dar broncas e não em celebrar seus acertos? Tais pais são engenheiros de janelas killers que asfixiam a personalidade de seus educandos, ainda que com a melhor das intenções. Quem trai o próprio relacionamento a não saber elogiar nem inspirar os sonhos do seu amado? Tais parceiros são coveiros do romance. É duro reconhecer, mas tenho sido um coveiro do meu casamento, afirmou o Dr. Thomas corajosamente, inspirado pela ousadia de Marco Polo em se descortinar. Não aprendi a gestão da emoção, sou um marido tosco, por mais que me chamem de intelectual. Quero ter sede de elogiar minha esposa e fome de inspirar seus sonhos. Eu traio a educação de meus filhos, confessou Herbert, um diretor de escola da Finlândia. Pensava que educar era apontar falhas, mas vejo que essa ética é grotesca, tem asfixiado meus filhos. Um deles é super tímido, não dialoga, não sorri, não tem sonhos. Quero ter sede de aplaudir seus acertos, quero ser gestor da minha emoção, um engenheiro de janelas light saudáveis. Marco Polo ficou felicíssimo ao ouvir a honestidade deles. Estavam desenvolvendo sede de justiça. Apesar de as falhas permanecerem, a história humana, Jesus, o mais complexo treinador da emoção, proclamou aos quatro ventos, provavelmente sobre esta montanha, que precisamos estar inconformados com a injustiça. Devemos ter sede de criar uma sociedade justa e fome de sermos professores,
pais, amantes e profissionais mais inclusivos, generosos, solidários e equilibrados. Nunca imaginei que existisse um código tão vital para o funcionamento da sociedade e ao mesmo tempo para a saúde emocional do indivíduo. Jesus ligou a justiça à felicidade, comentou Sofia. Para ele, felicidade e corrupção estão em linhas opostas. Felicidade e mentira estão em avenidas contrárias. E pensando bem, isso tem bastante fundamento. Quem ama os direitos humanos é farto de alegria. Países corruptos são mais infelizes, empresas corruptas são mais depressivas e autodestrutivas. Famílias injustas são saturadas de tristezas e atritos. Agora entendi. Parece que Jesus, nesse instigante e provocante código, não estava exigindo que seus alunos fossem perfeitos, mas que usassem os códigos anteriores, como esvaziar o ego, serem empáticos, pacientes, para turbinar a fome e sede do autocontrole. Concluiu Michel com argúcia. De repente, o Dr. Homero, um técnico da FAO, órgão da ONU, que cuida de agricultura e alimentação, comentou emocionado. Concordo com o Dr. Marco Polo. O Código da Fome e da Sede de Justiça não diz respeito simplesmente a ter consciência da injustiça, mas a estar inconformado com elas. As escolas no mundo todo não ensinam esse tremendo código, no máximo uma ética conformista, não inconformista. A humanidade seria outra se as crianças, os adolescentes e os adultos desenvolvessem fome de justiça. A fome de alimentos seria resolvida, mas há 800 milhões de pessoas solapadas pela dor da fome. Mas há alimento suficiente para suprir a necessidade de toda a humanidade. Precisamos de fato estar inconformados com nossas loucuras. Caso contrário, nossa história não será reescrita. Mas onde estão os políticos que têm aversão à necessidade neurótica de poder? Só é digno de poder quem tem sede de justiça, quem se curva diante da sociedade para servi-la, não quem usa a sociedade para servir a si mesmo, disse Marco Polo sob aplausos da plateia. Ao longo do debate, Marco Polo não apenas contribuía para abrir a mente dos participantes, mas tinha sua própria mente oxigenada. Começava a ver uma luz no fim do túnel na relação com Lucas, seu filho. Ele já havia tido paradas cardíacas por overdose de drogas. Perder seu filho era um fantasma que o assombrava dia e noite. Não bastava desejar resgatá-lo e ansiar por reciclar a relação entre eles. Era necessário ter fome e sede de mudanças. Haveria problemas, tropeços, crises, momentos aparentemente insuportáveis. Mas se tivesse fome e sede de reciclar a própria biografia, teria força para escrever os capítulos mais importantes de sua vida nos momentos mais dramáticos de sua história. Muitos desistem dos seus resgates, são frágeis, não têm fome de reescrever a própria história. Marco Polo tinha sede de resolver uma equação emocional injusta. Excelente psiquiatra, pai, deficitário, ótimo para inspirar seus alunos, deficiente para impactar seu filho, notável para falar com estranhos, trucado para dialogar com quem ama. Desde que Marco Polo chegava a Jerusalém, pai e filho se falavam quase todas as noites pelo celular. Tão logo Lucas saísse da clínica, começaria um novo capítulo da sua história. Depois do debate do quarto código da felicidade, ele e Sofia foram para o hotel. Durante o jantar, ela observava o homem que estava amando. Ele era seguro, ousado, resiliente, mas não imbatível. Vendo-o em silêncio, indagou: algo perturba Marco Polo? Eu li um texto da biografia de Mateus, no capítulo 23, que me abalou e me deixou intrigado. O homem cuja mente estamos estudando disse sem meias palavras: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Interessante, comentou Sofia. Quem são os escribas e fariseus da atualidade? Eis a questão. São apenas os religiosos radicais? Sinceramente, não.
São, sobretudo, os intelectuais e educadores como eu. Somos hipócritas. Nós nos preocupamos com as notas dos alunos, mas não nos preocupamos com eles como seres humanos. Metaforicamente falando, coamos um mosquito, mas engolimos um camelo. Não procuramos saber se nossos alunos estão felizes, saudáveis, deprimidos, à beira de um colapso nervoso ou correndo o risco de cometer suicídio. Atrás não apenas das piores notas, mas também das mais altas, podem se esconder graves conflitos. Marco Polo fez uma pausa e continuou. Que crítica seríssima Jesus fez ao sistema educacional. Deveria existir um disque gestão da emoção, ou disque qualidade de vida, em cada escola ou universidade. Enfim, um canal de diálogo e de ferramentas para a prevenção de transtornos emocionais. Seria uma prestação de serviço fascinante. Quantos jovens evitariam o uso de drogas, quantas fobias, crises de ansiedade e quanto bullying seriam prevenidos? Quantos suicídios seriam evitados? Em seguida, declarou honestamente: os educadores insensíveis são os fariseus da atualidade. Eu ajudei milhares de pessoas, mas passou entre meus dedos quem era mais importante. Não consegui treinar meu filho para ser líder de si mesmo, para fazer suas escolhas e principalmente para gerir a própria emoção. Mas você descobriu muitas técnicas de gestão da emoção nos últimos anos. Lucas já era adolescente. A decisão foi dele, Marco Polo. Ele escolheu usar drogas, ele escolheu permanecer nas drogas. Ele é quem deverá decidir sair. Sim, somente ele deve decidir ser livre. Todavia, cada ser humano precisa turbinar o próprio eu para fazer escolhas sustentáveis. Caso contrário, será vítima dos cárceres mentais, inclusive da dependência. O inferno emocional está cheio de pessoas bem-intencionadas. Não basta ter intenções de ser livre, é preciso treinar todos os dias um eu protagonista, um eu que impugne o sentimento de incapacidade, um eu que não rumine as latas de lixo do nosso passado, um eu resiliente que não se curve às derrotas nem à dor. Para Marco Polo, o eu na sociedade consumista e digital estava profundamente desnutrido. Muitas religiões confundiam o eu, que representa a autonomia, que jamais deveria morrer ou definhar, com o ego doente, inflado, orgulhoso, autossuficiente. Nos hospitais psiquiátricos havia muitas pessoas que destruíam o próprio eu, que perderam a identidade e pensavam que eram Jesus Cristo, Barack Obama, Trump, Hitler, Einstein. O eu está morrendo coletivamente nessa sociedade. Estamos sendo robotizados nessa civilização que se diz moderna, afirmou Sofia. Quase não existe mais o livre-arbítrio, Sofia. Desculpe, mas discordo, retrucou ela. Como aceitar que o livre-arbítrio está morrendo? Nosso eu ainda pode escolher. Podemos ir e vir. Podemos escolher as palavras, expressar nossas ideias, seguir nosso caminho nas sociedades democráticas. A conversa dos dois pensadores era profunda. Um discordava do outro sem medo de represálias ou críticas. Aparentemente como livres, mas nossa liberdade está confinada a padrões insanos de comportamento. Você tem livre-arbítrio para escolher suas roupas? Sinceramente, acho que não. Não poderia escolher jantar de pijama ou usar um vestido longo amarelo com bolas verdes. Ele deu uma risada. Não escolhemos com plena liberdade nossas roupas, nossos celulares, carros, nem nossos comportamentos ou as palavras a serem expressas. Reitero, o livre-arbítrio está enfermo. De repente, Sofia disse: ouça a música, Frank Sinatra está cantando. New York, New York. Eu gostaria de dançar com você agora. Está brincando? E por que não? Desafiou Sofia. Mas eu... Sofia, levantando-se, tirou para dançar. Não deu tempo para Marco Polo pensar. E assim se soltaram no meio do restaurante. Era a primeira vez que alguém dançava naquele espaço sóbrio do hotel.
Alguns ficaram escandalizados, outros também se animaram a dançar. No dia seguinte, pela manhã, Marco Polo teve outro compromisso fora da agenda. Fora convidado para falar para mais de 300 professores e cientistas numa importante universidade judaica. O tema da palestra era uma das suas especialidades, o processo de formação de pensadores. E foi profundo. Abordou que o sistema educacional, por desconhecer o processo de construção de pensamentos, produziu muito mais repetidores de dados do que pensadores ao longo da história. Afirmou categoricamente: o maior paradigma do sistema educacional está errado. A lembrança. As escolas e universidades ensinam aos alunos milhões de dados para que eles os assimilem e os repitam nas provas, mas não há lembranças puras do passado. Recordar o passado não é repeti-lo, mas reconstruí-lo criativamente. O ambiente emocional, como estou, social, onde estou, e a própria personalidade, o que sou, abrem e fecham janelas da memória, acrescentando cores e sabores ao passado. Por isso, as provas racionalistas que exigem exatidão destroem a formação de pensadores, atrasando a evolução da humanidade. Os educadores da Universidade Judaica ficaram impressionados com esses novos paradigmas. Marco Polo foi contundente. A mente humana clama por criatividade, mas a educação pressiona por repetitividade, destruindo milhões de gênios em todos os povos e culturas. E acrescentou: não apenas o sistema educacional errou na avaliação dos alunos, mas por não conhecer a última fronteira da ciência, usou a exaustão o mais pobre dos pensamentos, o pensamento lógico dialético, asfixiando o mais complexo deles, o imaginário antidialético. A matéria-prima das habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, ser paciente, tolerante, resiliente, empático, flexível, proativo, é o pensamento imaginário antidialético. E a matéria-prima para apontar falhas, reagir, agredir, excluir, ser impossível, é o pensamento lógico dialético. Os professores e cientistas ficaram assombrados com essa tese. Como a educação não estudou a natureza dos pensadores, não se sabia que havia tipos diferentes. Nem se sabia que o uso de instrumentos educacionais inadequados em uma sala de aula ou em casa formaria a característica de personalidades doentias. Por serem racionalistas, as escolas e universidades em todo o planeta, apesar do papel fundamental que têm, nutriam sem perceber o que havia de pior nos alunos. Quase todos os ditadores, sociopatas, corruptos e líderes inescrupulosos sentaram-se por anos nos bancos das escolas. Sem gestão da emoção, cerca de 70% dos alunos estavam apresentando sintomas de timidez, mesmo na era das redes sociais. Todo ser humano é um gênio em sua imaginação, mesmo pacientes obsessivos, ansiosos, depressivos ou em surto psicótico, mas essa genialidade pode ser autodestrutiva, afirmou o pensador da psiquiatria, e completou: se o pensamento imaginário antidialético não for usado para construir ideias inteligentes, sonhos, projetos de vida, ele será usado inevitavelmente para construir nossos fantasmas mentais. Os piores inimigos de um ser humano não estão fora dele. Ninguém pode sabotar tanto a sua grandeza intelectual e emocional quanto você mesmo. Depois de discorrer sobre a solidão da consciência virtual, a ansiedade vital no processo criativo, a síndrome predador-vítima e a síndrome do pensamento acelerado, por fim concluiu: sem trabalhar os papéis do eu como gestor da emoção, a espécie humana beira as raias da inviabilidade. Uma barata se tornará um monstro, meu opositor se tornará um inimigo a ser abatido. Os que se decepcionam serão colocados no rodapé de minha história.
mas devemos estar convictos de que nos bastidores de nossa complexa mente não há brancos ou negros, palestinos ou judeus, e muito menos intelectuais ou iletrados, mas uma única família, a família humana. Todos deveríamos ser apaixonados pela humanidade. Com essas palavras terminou sua preleção. Foi ovacionado de pé. Em seguida, abriu a sessão de perguntas. O Dr. Joseph, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade, foi o primeiro a tecer comentários. Estou quase sem voz, Dr. Marco Polo. São tantos elementos novos que nos trouxe. Nossas verdades têm de ser recicladas, nossas armadilhas mentais têm de ser desatadas. Mas vou tocar num ponto específico. Aprendi que gerenciar o delicado território da emoção é a solução para pacificar os povos, prevenir o terrorismo, evitar transtornos mentais e psicossomáticos. Mas que ferramentas usar? Você diagnosticou a doença e nos deu pistas, mas sinto que faltam técnicas simples e práticas que professores e alunos possam usar. Concordo, Dr. Joseph, afirmou o psiquiatra Dr. Benjamin, catedrático de psiquiatria da universidade. Dr. Marco Polo, sei que estuda a formação de pensadores. Grandes mentes como Descartes, Nietzsche e Schopenhauer foram notáveis na produção de ideias, mas não souberam proteger a própria emoção. Viveram sérias angústias. Hoje a situação é pior ainda. O índice de depressão e doenças psicossomáticas é alto entre os intelectuais. Por acaso, tem estudado algum pensador que tenha sido um modelo de proteção emocional? Marco Polo fez uma pausa e olhou para a plateia. Respirou profunda e lentamente. Iria falar sobre o psiquismo do homem mais famoso da história. Escolado, tinha receio de que a plateia pensasse que estava falando de religião, não de ciência. Depois da notável conferência, não queria causar um motim. O erro da ação é tolerável, mas o da omissão é insuportável. Não podia se calar. Sim, tenho estudado a mente de um homem que protegeu sua emoção e promoveu a saúde emocional de forma surpreendente e sustentável. E fez outra pausa, mais longa, silêncio geral na plateia. Depois vieram as indagações. Que mente é essa que parece estar tirando seu fôlego, Dr. Marco Polo? Eu o conheço há 10 anos e pensei que um cientista como o senhor não se impressionasse com mais ninguém, indagou o Dr. Benjamin. Ele é judeu, disse Marco Polo, dando uma pista sobre quem seria o homem misterioso. Nesse momento vieram as respostas. Muitos queriam acertar o alvo. Einstein? Perguntou o Dr. David, um famoso jurista israelita. Não. Sabin? Indagou outro participante. Também não. Freud? Questionou ainda outro. E assim apontaram mais de 10 nomes, mas não era ninguém da lista dos intelectuais. Marco Polo, por fim, esclareceu. O homem Jesus. Estou investigando não a figura religiosa exaltada por 2 bilhões de católicos e protestantes e por mais de 1 bilhão de islamitas, já que Jesus é citado em prosa e verso no Alcorão. Os professores da universidade ficaram em polvorosa. A maioria era constituída de judeus praticantes, embora não ortodoxos. Mas, para a surpresa de Marco Polo, os intelectuais judeus eram mais abertos do que os pensadores de muitas nações, inclusive dos Estados Unidos. Não era sem razão que os pensadores judeus, embora vivendo em diversos países, fossem provavelmente os que mais ganharam prêmios Nobel no mundo, seja na literatura, na economia, na medicina ou na física. Fale-nos sobre a mente de Jesus, solicitou o Dr. Joseph. Jesus protegia a própria emoção de uma forma que nunca vimos na psicologia e na psiquiatria modernas, explicou Marco Polo. Em primeiro lugar, ele não comprava o que não lhe pertencia. Ofensas, rejeições, críticas injustas
não se aninhavam em sua mente. Metaforicamente, a emoção de vocês tem um cartão de crédito limitado? Vocês compram o que não lhes pertence? Alguns assentiram com a cabeça. O próprio Dr. Joseph, no dia anterior, comprara uma ofensa de um colega, permitindo que isso lhe tirasse o sono. Em segundo lugar, ele se doava, mas diminuía ao máximo a contrapartida do retorno, pois sabia que os íntimos são os que mais podem nos ferir. Para assombro da psicologia, nem quando traído ou negado, esse mestre da proteção da emoção se deixou abalar. E por isso, para espanto das ciências da educação, ele nunca desistiu dos seus alunos. Vocês esperam reconhecimento? Sabem filtrar estímulos estressantes? Desistem de quem os trai ou fere? Indagou Marco Polo. Mas que autocontrole é esse de que jamais ouvimos falar? Perguntou Ezequias, doutor em filosofia. Devido ao meu passado ateísta, pensava que esse homem, celebrado no Natal e aplaudido por bilhões de pessoas, tinha uma personalidade apequenada, fragilizada, fabricada como herói social, sem grandiosidade. Mas fiquei atônito. E não me refiro ao Jesus messiânico, porque sei que a nação de Israel não crê nele por essa perspectiva. Falo do homem por trás do cristianismo. Mas os cristãos o conhecem por essa perspectiva? Indagou o Dr. Benjamin. Não, caso contrário, eles também protegeriam a própria emoção e teriam índices mais baixos de transtornos psíquicos. Mas adoecem como quaisquer mortais. Em terceiro lugar, o homem Jesus considerava que por trás de uma pessoa que fere, havia uma pessoa ferida. Por isso não exigia o que os outros não tinham para dar. Vocês exigem? Ele também não reagia pelo fenômeno ação-reação. Não revidava, não perdia a paciência, não elevava o tom de voz. Era um educador delicadíssimo, elogiava em público, mas sempre corrigia em particular. E vocês são educadores delicados? Elevam um tom de voz? São pacientes? Os professores judeus ficaram surpresos com a exposição de Marco Polo. Começaram a entender que, de fato, a mente mais festejada pelos turistas em Jerusalém era desconhecidíssima, inclusive deles mesmos. Mas Jesus não comandava um bando de fanáticos? Indagou Priscila, uma catedrática em psicologia. O fanatismo é o câncer da religião. Ele exclui, fere e tolhe o direito dos outros. Os fanáticos vivem sequestrados em seu curral ideológico. Mas o mestre da emoção treinava seus alunos radicais a não discriminarem, a esvaziarem o próprio ego, a terem empatia, a terem sede de justiça e serem tranquilizadores da mente dos outros. Chocados, eles ouviam transformar prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes. Hoje se fala em coach, mas naquele tempo ele realizou o coach dos coaches. A plateia ficou pensativa. Começaram a olhar o homem Jesus com um olhar sociológico e psicológico. E com essas palavras, o Dr. Marco Polo terminou sua preleção. A tese de René Descartes, penso, logo existo, deveria sofrer mudanças e se transformar em pergunto, logo penso. Penso, logo existo. Quem tem medo de questionar tem medo da ciência e será para sempre estéril. Muito obrigado por serem questionadores. Muitos professores ficaram emocionados com a exposição de Marco Polo. Não se falou de religião, não se falou de misticismos, as crenças foram respeitadas. Após os cumprimentos, ele e Sofia partiram, mas ambos ficaram felizes ao verem que o vírus do preconceito não dominara a cena naquela universidade. Fora daquele ambiente, entretanto, havia inimigos de outros países espreitando os passos do casal.